dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 13, que diz: O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Bom, meus amados, nós viemos estudando aqui ao longo do capítulo 8 de Atos a história de Filipe, que está pregando nas regiões de Samaria, e a esse mago, esse feiticeiro chamado de Simão, conhecido sempre como Simão o Mago. Ele, vendo as multidões crendo e vendo os milagres de Filipe, ele também crê. Veja só, ele crê e foi batizado. Mas veja só, no que ele está crendo, meus irmãos? Isso é fundamental nós entendermos. O que ele estava crendo? O próprio texto aí nos diz, ele observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Veja que ele não observava maravilhado o que Jesus fez na cruz pela humanidade, ele não observava maravilhado as promessas de vida eterna, ele não observava maravilhado o grande amor que Deus se manifestou ao mundo, não observava maravilhado que a palavra de Deus nos ensina a como conduzir e administrar as nossas vidas. Nada disso. Ele não estava nem se importando com nada disso. O que ele estava interessado era em poder. Poder. Ele queria poder. Ele que realizava ali os truques dele, ou os enganos, ou mesmo feitiçarias, viu um poder muito maior. Isso chamou a atenção dele. E ele logo ficou interessado. Então veja a conversão, entre aspas, de Simão Mago, que se replica imensamente sempre na história da igreja e atualmente com certeza também. As pessoas interessadas em Deus, não por quem Deus é, mas pelo que ele pode oferecer de poder ao ser humano. Então, aí é uma instrumentalização de Deus. Aí a pessoa está interessada no que Deus vai me dar. Olha, Deus, eu estou te servindo, então me dá aqui o que eu quero. Então a pessoa não está buscando Deus por Deus, está buscando Deus por interesse. Ela quer ganhar, ela quer usar Deus em benefício próprio para o seu egoísmo, para satisfazer os seus caprichos e o seu interesse em poder. Ele quer um servo, Deus, servo dele. Então veja, ele vê primeiro as multidões deixando ele para seguir Filipe. Então ele perdeu a clientela dele por alguém que tinha um poder maior. O que ele vai fazer? Bom, deixa eu ir para aquele que tem mais poder que eu e vou atrás da minha clientela novamente. Então ele vai atrás de um poder maior do que aquele que ele tinha. Então veja como o coração humano é traiçoeiro, amados. Nós vemos isso, pessoas que buscam a Deus por interesse, porque precisam de um milagre. O milagre ocorre, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, e o que acontece? A pessoa abandona. Abandona o caminho, abandona a igreja, deixa de seguir. Todo aquele fervor dela não era motivada por amor a Deus, por amor à verdade, por amor a esse grande amor que Deus se manifesta por nós. Nada disso. Era só um interesse utilitário. Olha, estou precisando disso aqui. Então eu vou ali e vou buscar isso. Fala de Deus, fala disso. Não, tá bom, fala isso, fala logo. Agora vamos aqui resolver o meu problema. Então, não há uma transformação na pessoa. Não há, como Jesus chama, de um novo nascimento. A pessoa despertando para a vida com Deus, para a graça de Deus, não entendeu o Evangelho. Que ela precisava de um poder imediato, obtive, tchau, Deus, tchau. Então isso é uma tristeza, queridos, e isso é algo muito comum. Falsas conversões. Que se acha que a pessoa converteu, Filipe, claro, não tinha como negar o batismo a Simão. Simão deve ter pedido, olha, eu também quero me batizar. Filipe deve ter perguntado, olha, você crê e tal? Ele disse que sim, Filipe vai fazer o quê? O batiza. Mas, como Romanos 10:10 diz, é com a boca que se professa, mas tem que se crer no coração.
E muitos professam, mas não creem no coração. Não há essa submissão fervorosa e devotada à verdade em Deus. Elas estão seguindo a multidão ou estão seguindo a Deus por interesses, porque querem mais bênçãos, porque querem se livrar de problemas com o diabo, mas não estão seguindo realmente porque amam a Deus. Um relacionamento pai e filho, um relacionamento de intimidade, de amor, de compromisso. E Simão era mais um. E as próprias Escrituras falam em inúmeras passagens sobre essas falsas conversões. Salmo 78, por exemplo, diz: lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo é o seu redentor, todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. O próprio Jesus diz algo semelhante, dizendo, né, que esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que tristeza. Adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos estão falando, adorando, cantando, porque querem receber, irmãos. Eles querem receber coisas de Deus. Agora, o coração deles, o coração verdadeiramente não foi transformado. A pessoa realmente não tem apego a Deus, não tem uma vontade, não se delicia na presença de Deus. No Salmo 106 também diz: então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Cedo, porém, esqueceram de suas obras, não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça. Triste. E Jesus fala sobre isso na parábola do semeador, né? Que é aquela semente que cai sobre a pedra, e a semente que cai sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, olha só, a recebem com alegria, olha, dão muito glória a Deus, eles ficam maravilhados, mas o que acontece? Mas estes não têm raiz, não têm profundidade, não chegou ao coração, não mudou o ser. A pessoa não se entregou àquilo, não abraçou aquilo de corpo e alma. Estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Ah, irmãos, na minha caminhada cristã eu já vi isso acontecendo, olha, há centenas. É triste isso. Isso serve para o nosso quebrantamento, nós vermos quem nós somos e por que estamos buscando a Deus. Lá em João capítulo 2, um texto marcante, né, em que Jesus foi a Jerusalém e diz que, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram. Ah, viu o milagre? Creu. Mas olha a percepção de Deus quando a pessoa crê. Continua dizendo, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, meus irmãos, muitos dizem que creem porque veem milagres, olha, viu isso, viu aquilo, então eu creio, né? Eu vi ali acontecendo, tal, legal, interessante, eu creio. Mas essa não é a fé que Deus espera, meus irmãos. A verdadeira fé é uma entrega, um compromisso, um viver junto. Como o apóstolo Tiago diz lá em Tiago 2, crês tu que Deus é um? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Que adianta você crer que Deus existe? Eu vi um milagre, Deus existe. Pô, os demônios também creem que Deus existe. A diferença é quem segue a Deus. Quem busca a Deus e quem ama a Deus. Os mandamentos não é, olha, creia que Deus existe. Não. Os mandamentos é ame ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso é conversão. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. E isso é conversão, porque isso é um coração que se dobrou e resolveu seguir a vida que Deus propõe. Crer é viver, irmão. Crer é andar, é seguir nessa jornada, seguindo os passos do Mestre. É viver como ele viveu, é seguir o exemplo de Jesus, não é dizer, você crê sim,
né? Sim, balançou a cabeça. Não, isso não é crer. O apóstolo Tiago fala sobre isso extensamente. A fé, ela é demonstrada pela nossa transformação e pela nossa vida. Fé é manifesta na prática. Fé é manifesta na vida. Se você vive o evangelho, você crê. Não é quem crê é quem diz sim, eu acredito. Não. Isso é da boca para fora. E o coração, e a vida, e a vivência. Então, eu nem ninguém conhece o seu coração. Agora Deus conhece. Jesus bem sabia o que havia neles. Então, quem verdadeiramente crê é quem realmente ama essa verdade, luta por ela e a quer dentro de si. Pode ter suas falhas, pode ter as suas fraquezas, mas toda vez que falha e fraqueja, a pessoa pensa: nossa, eu preciso mudar isso porque eu amo aquilo lá, eu me orgulho do que Deus ensina, eu admiro essa vida que Ele propõe, eu quero ser como Ele. Essa é a verdadeira conversão. Que cada um de nós possa se examinar e possa ver no coração qual é o verdadeiro desejo da alma. Se você segue a Deus por Deus, porque você quer Ele, porque você o ama, mesmo se não ganhar nada, ou mesmo se for perdendo coisas, como os primeiros discípulos eram assim. Eles não ganhavam nada em seguir a Deus, pelo contrário, perdiam. Isso mudava em qualquer aspecto a fé deles? Não. Porque eles estavam tendo o que eles queriam, que era Deus, que era conhecer o amor de Deus, que era aprender a viver. Era isso que eles queriam. Hoje, a maioria dos cristãos, o que eles querem? Querem mais coisas e deixar de perder coisas. Se isso não acontece, abandonam Deus. Ah, eu quero mais bênçãos e quero ser liberto de qualquer problema, Deus. É isso que elas querem. Elas não viveriam a fé no primeiro século. Junto com os apóstolos, virariam as costas, porque isso não ocorria. Então veja no seu coração o que você quer. Se você quer Deus, só Deus pode te dar Deus. O diabo não pode. Agora, você quer riquezas e livrar-se de alguns problemas, isso o diabo pode fornecer. Pode. Para ganhar a sua alma e depois escravizá-la, sim. Agora, Deus, só Deus pode dar. Se você o ama, siga-o. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.